Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom. Então é isso. Estamos hoje aqui. É um prazer estar com vocês. Atualmente estou pastoreando a Igreja Presbiteriana do Jardim P, em São Bernardo do Campo, Presbitério de São Bernardo do Campo. A igreja é pertinho, fica a uns 16, 17 quilômetros aqui, e bem pertinho aí da Anchieta, quilômetro 23,5. E nós estamos aqui, pela graça de Deus, fomos indicados aí, estamos orando a Deus para ver qual a resposta de Deus. E eu peço para vocês fazerem o mesmo. Uma sucessão pastoral é algo muito, muito sério, muito importante. A igreja precisa dobrar o joelho e precisa orar, clamar a Deus para que Deus escolha, para que nós sejamos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Assim deve ser a escolha de um pastor que vai liderar o povo de Deus. Meus irmãos, estou com minha família aqui, tenho o prazer de apresentar minha esposa Adriana. Em pé, Adriana. Essa é a mulher que me suporta, é a bênção da minha vida. E ali está o Vinícius, meu primogênito. Vinícius tem 17 anos só, viu? Ele é grandão assim, mas 17 anos, graças a Deus é uma bênção. Está na faculdade também, já entrou. Está aí. Toca, gosta de uma guitarra, gosta de um som pesado. Obrigado, Vinícius. A Raquel, a minha preciosidade também aí. A minha cordeirinho, né? O nome Raquel significa cordeirinho do Senhor. Apesar que ela está grandona, ela está virando já um cordeiro grande. Pode sentar. E esse é o último, né? Esse é o Paulinho Achibel. Paulinho Achibel. Ele está com 3 meses e foi uma surpresa para nós, que nós já estávamos quase falando como Abraão e Sara, está chegando, já era hora de se aposentar e Deus mandou o Paulinho e ele veio e está sendo uma alegria. Mas é isso, irmãos, vamos ao que mais interessa, que é a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus para nós nessa manhã. Depois, se os irmãos tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom, de fazer pergunta. Se eu não souber, o Walter está lá em cima, ele responde. Cadê o Walter ali? Esse menino conhece as coisas, ele sabe. Tá bom. Mas fiquem à vontade, tá bom? Se quiser compartilhar, se quiser levantar a mão, falar da experiência. Eu acho que a aula tem que ser assim, tem que ser uma troca de ideias, uma troca de informação, para ela ficar dinâmica, senão fica aquele negócio muito parado, né? E a gente não quer isso. Eu fiz algumas cópias do estudo. Pode distribuir, pelo menos um para cada família. Eu fiz 19 aí. Vamos ver se a gente se divide mais para aproveitar em dupla, mesmo que não seja da mesma família, mas em dupla. Depois a gente providencia mais cópias aí. Eu gostaria que vocês me ajudassem lendo alguns trechos da palavra de Deus aí. E talvez até alguns parágrafos do estudo aí para nós dialogarmos sobre o assunto aí. Bom, o mês de maio é o mês da família. Né? No nosso meio evangélico, nosso meio cristão, nós comemoramos o mês da família, ou o mês do lar, tanto faz. Mas é um momento muito oportuno da gente fazer como a irmã fez, né? Trazer textos, trazer poemas e trazer estudo, fazer uma reflexão sobre a família. A família que está sendo tão questionada nesses dias de hoje, né? Se vale a pena, se não vale a pena. E nós temos lutado assim para fortalecer, né, a família. Eu acho que a igreja é uma dessas forças que deve estar bem presente na sociedade, bem ativa na sociedade, com uma ideia bem definida de família. Nós somos guardiões da família. Eu creio assim, que a igreja deve ser um dos guardiões da família na nossa época. Então, é muito oportuno, é muito bom ter um mês relacionado à família,
para que as ideias sejam aguçadas e a gente então possa refletir sobre isso e renovar nossas forças aí para falar das pessoas sobre a família. E muito mais que falar sobre família, é bom falar sobre família de Deus. Família de Deus, né? Então, abra sua Bíblia aí em Atos. Atos, capítulo 10. Atos tem várias histórias sobre famílias. Famílias que foram convertidas logo no início do cristianismo. A sociedade, né, diz que a família é a célula matre, é a célula mãe, é a principal família, é a principal célula da sociedade. Se bem que essa ideia está passando, né? Alguém falou isso no passado, mas hoje em dia os nossos políticos, os nossos governos, e quando eu falo governo e político, não falo somente do Brasil, mas de uma forma geral, né, mundial, estão questionando isso. Se realmente a família é a célula matre da sociedade, ou se o indivíduo é a célula matre da sociedade. Então, tudo está sendo questionado. Todos os parâmetros, principalmente parâmetros cristãos, parâmetros bíblicos, porque nós ocidentais, principalmente, estamos fundamentados, os orientais também, mas principalmente os ocidentais, a cultura ocidental, ela está fundamentada nos ensinos cristãos, né, nos princípios cristãos, de que Deus criou o mundo. Nós sabemos que não é todo mundo que vem para a igreja que nós convidamos, e nós sabemos a dificuldade que é de evangelizar muitas vezes, as pessoas aceitarem até um convite para assistir uma peça na igreja, assistir o coral da igreja, uma pregação, mas as pessoas, mesmo as pessoas que estão aí no mundo, elas foram criadas numa cultura cristã. Pode ter certeza disso. Essa cultura de família, pai, mãe, filho, isso é cultura cristã. Isso é cultura cristã. Por mais que a pessoa não aceite Deus, por mais que não aceite a Bíblia, mas o mundo ocidental está fundamentado numa cultura cristã. E isso tem sido questionado no mundo inteiro. Porque, primeiro que eles negaram a Deus, né? Século XVII, século XVIII, houve alguns filósofos que falaram sobre a morte de Deus, que Deus havia morrido. E também começaram a questionar as Escrituras como livro inspirado por Deus. Então hoje nós temos até cristãos, e nós temos evangélicos, e nós temos reformados, que não creem mais na inspiração das Escrituras. Então isso vai trazer vários questionamentos. E quando você tirar a base, tudo o que está construído em cima desmorona. Não é assim numa casa, né? Se der problema no alicerce lá, no baldrame da casa, se der um problema na viga ou na coluna, no esqueleto, na sustentação da casa, tudo vai ruir. E é isso que estão tentando fazer. Quando eles questionam a Deus, quando eles negam a Deus, negam as Escrituras, eles estão negando todos os princípios. Isso chama-se pré-modernidade. Nós estamos vivendo uma época chamada de pré-modernidade. Mas isso é apenas uma introdução, né, para aquilo que nós queremos trazer, que nós, como eu disse, nós somos guardiões da família. Lá em Atos, bem antigamente, né, lá no princípio do cristianismo, Atos capítulo 10, versículo de 1 a 8 e 23 a 33. Seria interessante a gente ler todo o capítulo, mas eu vou pedir para que você leia em casa, com a sua família. Tire daí muitas lições, porque tem muitas lições boas para ser retirado da vida de um centurião chamado Cornélio, de um militar, de um homem que nem judeu era, mas esse homem era temente a Deus. E a história dele foi registrada aqui, para que nós pudéssemos olhar para a vida dele e tirar lições para as nossas vidas, e glorificar a Deus, naturalmente. Então, Atos capítulo 10, verso de 1 a 8. Eu peço para um irmão, tem uma voz boa aí, pega, lê de uma sentada só, lê até o 8 aí, por favor.
Muito bem. Então, nós vemos aí algo muito especial que aconteceu na vida desse centurião chamado Cornélio. Mas a história não acaba aí, não. Nós vamos dar um pulo aqui e vamos ler agora do 23 ao 33. Eu peço para que um outro irmão leia para a gente aí. Ainda Atos 10, agora do 23 ao 33. É Atos 10 ainda. 23 a 33. Muito bem. Há muitas lições a serem retiradas desse texto. Muitas lições, né? Coisas interessantes. Qual que era a atividade de um centurião? Né? Por que Pedro falou aquilo, que ele não podia entrar na casa de uma pessoa como Cornélio? Então, há muitos estudos para serem feitos nesse texto. Porém, eu quero focar principalmente na questão familiar desse homem, na questão de Cornélio, dele ter reunido a sua família para ser evangelizada. Então, nessa data especial que nós estamos vivendo, que é o mês do lar, o mês da família, eu quero me debruçar e quero trazer essa reflexão, e quero levar você a refletir sobre como é que esse homem conseguiu isso. Quando muitas vezes nós não conseguimos hoje fazer uma reunião, não conseguimos fazer o culto no lar. Às vezes reunir as pessoas mais próximas, né? Os nossos filhos, os nossos parentes ali. Uma coisa que era tão comum no passado, hoje em dia se torna difícil. Por causa da correria, por causa né, uma série de coisas aí que não vem ao caso agora. Mas esse homem conseguiu. Ele conseguiu mais. Ao que parece o texto, ele conseguiu trazer parentes de longe também. Mas vamos ver aqui o que o texto diz. Então eu escrevi para vocês aí, né? Logo na primeira página aí, que uma experiência comum a muitas famílias da igreja é a existência de familiares não crentes. Eu acho que isso é comum aqui também, né? Todas as igrejas que eu trabalhei, sempre tem famílias que têm não crentes. Nas igrejas que pastoreei, então, estou falando aí, havia casos que somente o filho, do filho ser convertido e os pais não. Aconteceu isso. Às vezes a esposa e o marido não. E até mesmo o marido e a esposa e os filhos não. Então já tive todas essas experiências aí. De ser um membro da família se converter e os outros não. Quando isso acontece, a vida da pessoa se transforma. Porque ela vive uma parte da sua vida na igreja, com os irmãos, com uma outra cultura, e acaba vivendo no seu lar, muitas vezes, com uma outra cultura. Na igreja é ensinado que você não pode escandalizar, você não pode beber cerveja na frente dos outros, não pode se embriagar. E ele chega no lar dele, tem aquelas festas, e às vezes tem álcool, tem o fumo, tem uma série de coisas. Né? A igreja ensina várias coisas que vai vir contra aquilo que ele vê dentro do lar dele. Então naturalmente vai criar aí algumas lutas. Né? Houve casos também de uma família inteira professar a fé, enquanto seus familiares mais distantes eram avessos ao evangelho, a ponto de deixarem de frequentar a casa da família crente. Então, recentemente não, há uns 2 anos atrás, converteu-se uma família lá na igreja do Jardim IP, a família toda, o pai, a mãe e o filho. Só que a mãe do rapaz que morava no mesmo quintal, ela não tinha se convertido, ela era da doutrina romana, e os parentes da moça também. E nossa, esse casal, eles viviam assim, sendo aconselhados, porque eles sofriam muito, né? Eles haviam sido convertidos, mas moravam num lugar grande, onde moravam outras famílias, parente deles. E aí os parentes deixaram de frequentar a casa deles. Infelizmente, deixou de frequentar a casa deles. Né? Problema.
acontece tudo isso, né? O livro de Atos aí narra o início da expansão do Evangelho. Está na folha aí, acompanha aí, o segundo parágrafo. O livro de Atos narra o início da expansão do Evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria até os confins da terra. Certo? Todo mundo lembra do texto? Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E foi assim que começou. Igual a promessa de Jesus, igual a promessa do Espírito Santo. Dessa maneira começou o cristianismo. O cristianismo ele vem do judaísmo e ele começa a surgir dessa maneira. Ali, bem em Jerusalém mesmo, com a descida do Espírito Santo, e depois vai se expandindo através da vida dos apóstolos e daquelas pessoas que, lá na descida do Espírito Santo, passam a falar e a serem ouvidos em línguas, né? A língua dos povos mesmo. Então, essas pessoas saíram pelo mundo pregando o Evangelho. E assim foi se expandindo. Atos narra também a conversão de famílias inteiras. Abra sua Bíblia aí, deixa marcado o nosso texto. Atos capítulo 16, verso 14 e 15. Alguém lê para mim, por favor. Atos 16, 14 e 15. Muito bem. Verso 15 diz, depois de ser batizada ela e toda a sua casa. Evidência de que o Evangelho chegou forte naquele lar e toda aquela família foi alcançada, a família de Lídia. Ainda em Atos 16, verso 30 a 33. Atos 16, 30 ao 33. Alguém pode ler? Muito bem. Então essa é a história do carcereiro, né? A história a conversão do carcereiro, onde Paulo ficou preso. Naquela época lá, as casas eram contíguas à prisão. Então o carcereiro morava, né, quase que dentro da prisão. Tinha uma saída e tinha a casa. Eles descobriram esses dias, na região da Judéia, uma prisão e uma casa, e até citaram o texto da Bíblia do carcereiro. Se procurar na internet você acha. Então, era assim, eram casas contíguas, e por isso, então, a família dele estava lá, e a família toda foi alcançada, ouviram o Evangelho, e foram batizados naquela hora da noite. Então, Atos narra bastante essas histórias. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo preveniu seus discípulos das possíveis divisões no ambiente familiar. Abra aí em Mateus 10, 34 a 37. Então, acontece também, né? Nós vemos esses exemplos de famílias inteiras convertidas, porém, acontece o contrário também. Há a possibilidade de acontecer coisas diferentes. Atos 10, 34 a 37, alguém pode me ajudar? Mateus, desculpa. Mateus 10, 34 a 37. Obrigado, viu? Então nós vemos aí Jesus falando sobre as dificuldades, né, de aceitá-lo, de segui-lo. Eu sou um exemplo disso. Na minha casa, nós éramos meio que católicos e espíritas. O Senhor me chamou apenas eu já tinha 19 anos. Mas minha irmã foi a primeira a ser chamada por Deus lá em casa. Ela era a segunda de uma família de 5 filhos. Era a segunda, eu sou do meio. E minha mãe muito católica, mas também ia na mesa branca, no espiritismo, porque o catolicismo brasileiro tem muito disso, tem muito espiritismo envolvido, né? E Deus a chamou numa igreja presbiteriana lá em Cangaíba, na região da Zona Leste de São Paulo, quem conhece aí. Como ela sofreu. Como ela sofreu a princípio de estar num lar onde as pessoas eram avessas aos crentes. Minha irmã chegou a apanhar no rosto.
Minha mãe chegou a bater nela. Depois toda a família foi convertida. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu fui o último. Eu fui o último a ser alcançado. Fui alcançado aos 19 anos. Interessante, num culto no lar. Eu gosto muito de culto no lar. Gosto de fazer muito esse trabalho. De visitar o lar e a igreja, e tocar violão, e refletir sobre a palavra e fazer orações. É muito gostoso. Eu me converti em um desses, né? Deus me converteu em um desses cultos aí. Então é isso, essa dificuldade existe, né? Ainda assim, isto é, diante de todas as dificuldades que existem no ambiente familiar, sobretudo aquelas que diz respeito ao nosso relacionamento com familiares não crentes, como nós devemos agir, né? Sabendo que existem essas dificuldades. Para muitos, a convivência com familiares não crentes tem sido uma experiência desgastante e tem sido expressa, às vezes, com agressividade verbal, indiferença, né? Então, quando nós temos uma pessoa não crente dentro do lar, um parente nosso não crente, às vezes acontece isso. O caso da agressão verbal, né? Ficar xingando, ficar falando, ficar ofendendo um ao outro, tentando ofender a religião um do outro, né? Fora essa agressividade verbal, tem a indiferença também. Você fica na sua religião, que eu fico na minha, vamos evitar atritos, mas será que isso é bom? Será que é isso que nós temos que fazer? Será que é isso que a Bíblia nos orienta a fazer? Às vezes aos ataques doutrinários e religiosos, às vezes ao péssimo testemunho a familiares não crentes, né? Ele já não é crente mesmo, então eu faço o que eu faço, eu assisto o que eu quero assistir, eu vejo o que eu quero ver, eu levo uma vida, eu sou crente, mas eu levo uma vida de qualquer jeito. E aí também tem o problema do mau testemunho. Tudo isso tem acontecido dentro dos nossos lares, dentro dos lares das famílias da igreja, por causa desse problema de familiares não crentes. Familiares não crentes. Alguém disse, o maior e o mais difícil campo missionário é a própria família. E é verdade, irmãos. Quer saber se o camarada é crente mesmo? É visitar o lar dele. É ir na casa dele. É conhecer, é se aproximar. Porque ser crente na igreja é muito fácil. Ser crente de domingo é muito fácil. Mas visita o lar. Visita o trabalho do camarada. Conversa com o funcionário dele. Conversa com a esposa, com o filho. Vocês sabem aquela história, né, do pastor que faleceu, né? Conhece a história aí do pastor que faleceu? Conhece já, né? E que não reconheceram, né, o pastor? O pessoal começou a fazer homenagens para o pastor. Eu falar de pastor, porque se falar de presbítero, o pessoal nem deixou vir mais, né? E o pastor morreu e na hora do velório, no velário na igreja, e fizeram aquele monte de homenagem. E esse homem era bom, esse homem era isso, esse homem era aquilo. E chegando lá depois de muitos elogios, a esposa do pastor bateu no filho assim e falou assim, vai ver se é teu pai que está no caixão mesmo ali. Vai. Às vezes não é, né? Mas pode perguntar, minha esposa está aí. Irmãos, parece que Jesus apoia essa ideia de que é difícil fazer missões, é difícil evangelizar dentro da família. Lá em Marcos capítulo 6, verso 4, está em outro evangelho também, em Mateus, em Lucas, diz assim, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o profeta tem a honra dele, mas é mais difícil ele ter na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não é verdade? As pessoas conhecem os nossos defeitos, nossos amigos, nossos irmãos, a nossa esposa, os nossos filhos conhecem os nossos defeitos. Então, muitas vezes, nós não somos honrados da maneira que somos, que temos que ser,
porque eles conhecem os nossos defeitos. Então, Jesus falou isso, né? Quando Jesus começou a pregar lá na cidadezinha dele, a primeira coisa que os homens disseram: mas esse homem não é filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a irmã e os irmãos dele? Nós conhecemos, ele é filho do carpinteiro. Então ele era tido como uma pessoa simples, uma pessoa normal, e aí ele não fez muito sucesso, não foi muito reconhecido. Muitas vezes nós enfrentamos essa dificuldade dentro do lar. Quando queremos evangelizar, quando queremos falar de Jesus, aí vem aquele irmão incrédulo nosso e diz assim: mas você vem me falar isso? Eu te conheço. Eu sei quem você é. E aí então a gente enfrenta essa dificuldade. Mas vamos ver, estamos falando apenas das dificuldades. Nós vamos chegar lá, como enfrentar essas coisas. E começa agora. Afinal, como devemos proceder com relação à evangelização de nossos familiares não crentes? Faltou um D aí. Como devemos proceder com relação à evangelização de nossos familiares não crentes? Algo que pode ou deve ser feito? Partindo da experiência de Cornélio, é possível destacar algumas atitudes que podem nos ajudar a compreender melhor o assunto. Então, é compreender, tá? Porque cada lar é um lar diferente, cada caso é um caso, mas olhando para o testemunho de Cornélio, para a vida dele, dá para a gente tirar algumas lições, da gente poder evangelizar a partir da nossa família. Porque eu acho assim, é um princípio até lógico, além de ser bíblico. Se Deus me chamou e Ele me chamou para evangelizar, eu tenho que começar dentro da minha casa. Às vezes, nós enfrentamos aí nos concílios da igreja, aí, pessoas querendo ir para... eu quero fazer missões em tal lugar. E a pergunta sempre que vem na minha mente é essa: quantas pessoas você já evangelizou? Você pelo menos tentou trazer para Cristo? Quantos familiares seus estão na igreja? Quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Que a maioria das respostas não tem resposta. Então, se a pessoa compreende que o evangelho é a coisa mais importante dessa vida, e a sua família é algo também tão importante, então tem que começar dentro da família. Nós temos que começar a evangelizar, a falar de Cristo dentro da nossa família. Dentro. Tem que começar lá dentro. E Cornélio parece que fez isso, ele mostra isso. Então, o primeiro tópico de reflexão é o testemunho. É o testemunho, a atitude do testemunho. É conhecido o ditado que diz: o que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Cuidado com isso. Muitas vezes nós estamos falando algo, mas fazendo algo diferente. Falar e fazer precisam caminhar juntos, principalmente na questão de evangelização. Porque as nossas atitudes falam mais alto do que a nossa voz, do que aquilo que nós queremos, que sabemos que Jesus salva. E é isso que nós queremos passar para as pessoas. Mas é isso que eu tenho vivido lá no serviço. É isso que eu tenho vivido com o meu colega de escola, de faculdade. É isso que eu tenho vivido dentro da minha casa. Então o testemunho conta muito na hora de evangelizar. O testemunho fala mais alto. É triste observar que há crentes agindo como os antigos escribas e fariseus, censurados por Jesus, porque dizem e não fazem. Abra sua Bíblia aí, Mateus 23, de 1 a 4. Vou pedir para que alguém leia. Mateus 23, de 1 a 4. Por favor, o irmão que achou aí, leia para a gente. Então o próprio Jesus falou isso, né? Fazei o que eles falam, mas eles mesmos não fazem.
falam e não fazem. Há um versículo de Romanos lá também, onde Paulo responsabiliza os judeus por isso, dizendo por causa do mau testemunho deles, muitas pessoas não creram em Deus. E eles vão ser responsabilizados por causa disso. Então é algo sério, irmãos. É algo sério. É duro pensar nisso. Mas quantas pessoas, né? Deveria ser o inverso que eu te estaria perguntando. Mas eu quero provocar vocês hoje. Quero provocar. Eu não sou pastor daqui ainda mesmo. Eu quero provocar. Quantas pessoas nós temos afastado do Evangelho? Quantas pessoas eu tenho afastado por causa do meu jeito grosseiro de ser, por causa das minhas respostas, por causa das minhas atitudes? Geralmente a gente ouve a pergunta, né? Quantas pessoas você já trouxe a Cristo? Mas quantas eu afastei? Pense nisso. No texto principal encontramos que Cornélio era homem reto e temente a Deus. Capítulo 10, verso 22, portanto, o que é que diz? 10, 22. Nós vamos ficar bastante nesse versículo, então pode ler agora, vamos ler só ele agora. Atos 10, 22. Lê para mim alguém. Esse homem era reto e temente a Deus. Reto é que não se desvia. Ele não tomava atalhos para chegar a Deus. Ele fazia o que tinha que fazer. Pelo menos o que a lei lá dos judeus dizia que tinha que fazer, esse homem ia lá e fazia. Muitas vezes nós queremos criar fórmulas para adorar a Deus. E nós perdemos o respeito das pessoas. Nós perdemos essa coisa das pessoas verem nós fazendo o que é certo. Ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica, diz o verso 22 aí que a irmã leu. Tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Era um homem conhecido. Mas por quê? Porque ele era reto. Esse homem era reto, ele era alguém confiável, né? Era temente a Deus. Não há dúvidas de que esse bom testemunho tenha sido fundamental para que ele conseguisse reunir parentes e amigos para ouvirem a pregação de Pedro. Irmãos, às vezes as pessoas, é verdade, muitas vezes as pessoas gostam de pessoas engraçadas, pessoas que contam muitas anedotas. Tem gente que gosta do crente camaleão. Crente camaleão é aquele que ele está na balada, ele vai para a balada também. Ele está na igreja, ele é santo. Ele está no meio dos skatistas, ele vira um skatista. Ele vai com a onda, é o crente camaleão. Ele acaba agradando todo mundo. Entre aspas. Porque quando aquela pessoa tiver uma dificuldade verdadeira, no dia que aquela pessoa tiver a necessidade de falar com alguém sério, ela jamais vai procurar o crente camaleão. Por quê? Porque ele é igual a ele. É igualzinho. Não tem o que tirar. Mas Cornélio era um homem respeitado. Ele conseguiu reunir os seus parentes e amigos. Talvez alguém tenha dito para Cornélio, não vou não. E é provável que alguém disse, eu não vou, e não foi mesmo. Mas alguns o ouviram. Porque quando Cornélio falava uma coisa, ele tinha o respeito das pessoas. Se ele estava convidando é porque era algo sério. Quantas vezes nós não fazemos as coisas para agradar mesmo, porque a pessoa é legal, você confia na pessoa. Às vezes você até não tem um tempo, mas você acha um tempo para ir naquela reunião, para ir naquele convite, porque é uma pessoa honesta, é um amigo, e isso conta muito, esse testemunho conta muito na hora da evangelização, né? E a pessoa acaba ouvindo o evangelho e acaba sendo convertida, né? Para ouvir a pregação de Pedro, então,
Atos 10, 24, diz assim: no dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos, o quê? Íntimos. Olha lá o que ele conseguiu fazer, hein? Verso 27. Falando com ele, entrou, aí já é Pedro, né? Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Não eram poucos, eram muitos. Devia ter uma casa grande. E verso de número 33 diz: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizesse bem em vir, agora, pois, estamos todos aqui. Todos aqui. Então era vamos dizer assim, era um grupo considerável. Nós não sabemos o número, mas era um grupo considerável. E o testemunho de Cornélio foi fundamental para que essas pessoas pudessem participar daquela reunião. O próprio apóstolo Pedro orienta as esposas a dar testemunho aos esposos incrédulos. Vejam a força do testemunho. Né? Não aquele testemunho que as pessoas vêm aqui na frente da igreja, que é aceitável também, é importante também. Ah, Deus fez isso por mim. Eu estou falando do testemunho do dia a dia. Testemunho de testemunhar a Cristo, de mostrar a Cristo, de não ser um agente secreto de Cristo na escola. Né? Tem muito agente secreto de Cristo na escola, né? Somente na faculdade. Bastante agente secreto de Cristo. Mas nós não somos agentes secretos. E aí, veja o que diz aí, 1 Pedro 3, versos 1 e 2. Alguém lê para mim, por favor? Então aí, a orientação de Pedro. O Pedro que foi visitar Cornélio. Está falando do testemunho, do procedimento da esposa. Né? Infelizmente, tem muito parente que não vem à igreja por causa do mau testemunho dos crentes. Tomara a Deus que isso não aconteça aqui. Tomara a Deus. Mas eu já vi muito isso aí. Quando você vai falar com o esposo, quando você vai falar com a esposa, quando você vai falar com os filhos. Ah, pastor, você não conhece não, você não sabe quem é não. E vai contando, vai falando e para. Infelizmente. Mas o testemunho é algo positivo. É algo positivo, que pode cooperar na hora de nós falarmos de Cristo. Vida de testemunho é, portanto, condição fundamental. O que é fundamental? É base. É fundamento. Às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, ó, se você não crê em Jesus Cristo, você vai para o inferno, sabia? Está errado. Não é assim que se evangeliza. Você tem que preparar, você tem que fazer o fundamento. Primeiro testemunho. Você testemunha para aquela pessoa tem que ganhar a confiança daquela pessoa. E depois então você fala do amor de Jesus. E da condição do inferno você fala depois. Veja como o apóstolo Paulo fala. Primeira coisa que vos falei é sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o amor de Cristo. E ele vai falando lá como é que ele evangeliza. Então nós temos que olhar para isso e aprender a dar testemunho. Vida de testemunho, portanto, é a condição fundamental para que nossos familiares e amigos sejam ganhos para Cristo. Tá bom? Se não for ganho, você fez sua parte. Você fez sua parte. Como nós vimos lá, Jesus falou que ia ser difícil mesmo. É difícil. Mas se não for ganho, continua fazendo a obra. A irmã leu aqui a história da mãe de Wesley, que ela orou. Ora. Busca a Deus, dá o seu testemunho. Quem sabe? Quantos testemunhos não existem de mães que morreram antes da conversão do filho? Vocês conhecem algum? Passaram a vida toda orando, clamando, Senhor, salva meu filho. Senhor, tira meu filho do mundo. Senhor, eu ensinei meu filho no evangelho. Senhor. E às vezes ela não vê. Parte, o Senhor chama antes. E quando ali, um tempo depois, às vezes um ano, às vezes menos, aquela pessoa se rende e diz assim, minha mãe orava por mim.
Meu pai orava por mim. É isso, irmãos. Né? Testemunho, oração. Mas Cornélio também tinha outra atitude. Ele era um homem piedoso. Apesar de Cornélio ser apresentado como um militar, né? Militar tem aquele jeito durão. Agora lá no Jardim P, até ano passado eu tinha um pastor auxiliar, militar, sargento da rota. E o homem era duro, era bruto, que nem diz por aí, né? Mas na intimidade, quem conhece o reverendo Adonias é um doce de pessoa, né? Mas em algumas coisas ele é duro porque ele é militar. Mas ele não deixava de ser piedoso, como Cornélio, né? Apesar de Cornélio ser apresentado como militar, que corresponde a alguém de responsabilidade, autoridade e seriedade, também é apresentado como homem piedoso. Fazia muitas esmolas ao povo. Versículo 2, aí, 10:2, diz que era um homem que fazia esmolas. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. A piedade abre portas para a evangelização. Não adianta querer evangelizar, tem bastante correção aí de digitação, tá, irmãos? Depois pode corrigir na caneta aí. Não adianta querer evangelizar familiares e amigos, se não dispensarmos a eles cuidado, atenção e apoio. Então nós temos que ter uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida de cuidado pelos nossos parentes, uma vida de ajuda, né? Tiago vai dizer isso, né? Que adianta você mandar seu irmão embora sem ter o que comer, sem ter o que vestir, né? Tiago vai falar sobre isso. Mas Timóteo também diz alguma coisa interessante aí. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Quem abrir, lê para a gente aí. Vamos dar uma corridinha aqui para acabar o último ponto. Nossa, é forte esse versículo, não é? É forte demais. É forte demais. Eu morro de medo. Morro de medo, juro para você. Isso acontece muito. Acontece muito, infelizmente. Quero falar agora, especial para os presbíteros, para os diáconos e para o pastor. O pastor daqui também não está aqui, mas levem o meu abraço para ele. E essa palavra. Como tem acontecido de filho de presbítero, filho de pastor, filho de diácono estar fora da igreja. Às vezes a esposa. Porque muitas vezes cuida da igreja, cuida das pessoas, tem um cuidado enorme, mas esquece de cuidar de casa. Tome cuidado com isso, meu irmão. Tome cuidado com isso. A gente tem que começar a cuidar dentro de casa. E vocês também, não é só oficial de igreja não. Né? Todas as pessoas da igreja, cuida do seu lar, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos. Filhos, amem as suas mães, amem os seus pais. Não perca essa bênção que Deus deu. Né? Então, piedade, irmãos. A piedade ajuda muito na evangelização. Quando você é uma pessoa piedosa, quando você gosta de ajudar o próximo, quando você se importa, quando você se coloca no outro, se coloca no lugar do outro, né? A empatia, a chamada empatia, é quando você se coloca no lugar do outro. Quando você, antes de fazer a crítica, você tenta se transportar. Se eu tivesse no lugar dele, será que eu teria feito mesmo? Na condição dele, será que eu teria feito mesmo? Né? Antes mesmo de criticar. Então nós precisamos fazer essa atividade, esse exercício na hora de evangelizar. Mas Cornélio também tinha temor e obediência. Temor e obediência. A irreverência muitas vezes torna-se um obstáculo na hora de convencer o não crente de que crer em Deus é a sua única saída. A irreverência. É aquilo que eu disse do crente camaleão. O camarada é irreverente,
né? Faz piada muitas vezes, ri, senta na roda dos escarnecedores, Salmo 1 lá, e faz tudo. Aí uma hora que ele precisa fazer um convite, que ele precisa evangelizar, a pessoa não ouve. Por quê? Porque ele é uma pessoa que não tem temor. Vocês conhecem a história do palhaço e do profeta, não? Alguém já ouviu aqui a ilustração do palhaço e do profeta? Dizem que montaram um circo perto de uma cidadezinha muito carente, muito pobre, toda de madeirinha, aquela cidadezinha bonitinha do interior, mas bem humilde. E a estratégia era o palhaço, né? Sempre o palhaço é que faz a propaganda. E o palhaço, para chamar a atenção daquelas pessoas para irem assistir o circo, para dar audiência ao circo, ele chegava na cidade correndo, falava assim: pessoal, o circo está pegando fogo, me ajuda. O pessoal saía correndo, chegava lá, ele falava assim: é brincadeira, e todo mundo caía na risada, ele caía na risada, e o pessoal voltava. E ele fez isso várias vezes. Quando ele via que estava caindo ali o público do circo, ele saía correndo: pessoal, agora é verdade, está pegando fogo, a lona do circo está pegando fogo, vamos lá me ajudar. E todo mundo saía correndo com os baldes d'água, chegava lá e era mentira. Ele é mentira, e todo mundo caía na risada. E ele foi fazendo isso, até que um dia o circo pegou fogo. E o palhaço chega lá correndo, chorando: pessoal, o circo pegou fogo, agora é verdade, pessoal, o circo está pegando fogo, vai morrer todo mundo. Porque o circo ficava perto assim de uns matos secos que já emendava com a cidadezinha de madeira. Se vocês não vierem lá, vai pegar fogo na casa de vocês, vai morrer todo mundo. E todo mundo: que isso? E dava risada: não, nós não vamos não. E aconteceu que pegou fogo no circo, pegou fogo na mata, pegou fogo na casa. E muitas pessoas morreram. Essa história é contada por um filósofo do passado. Não sei se... Não vou arriscar agora, porque eu não vou acertar o nome do filósofo. Também várias pessoas reescreveram essa história. Uma delas é o reverendo Hermes Maia. Ele escreve em um dos livros dele. Mas essa história serve para ilustrar de que o palhaço e o profeta são pessoas, né, que são diferentes nas suas interpretações. Então não adianta o palhaço querer anunciar uma coisa séria. O dia que o palhaço quis ser profeta, não levaram ele a sério. Assim também são as pessoas que, né, são irreverentes, não têm temor a Deus, e o dia que ela quiser fazer alguma coisa séria, falar algo que Deus colocar no coração dela para as outras pessoas, o que vai acontecer? Não vão ouvir. Não vão ouvir. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ser bem-humorada, tá, gente? É diferente. O crente tem que ser bem-humorado, porque ele tem a alegria do Espírito Santo. Quer dizer que você precisa ser carrancudo, cara fechada, nada disso. Mas as coisas cada coisa tem o seu local determinado. As pessoas que conheciam Cornélio viam nele um homem temente a Deus com toda a sua casa. Verso 2 aí. Cornélio também se mostra um homem obediente a Deus. Nos versículos 30 a 33, ele explica a Pedro por que mandou chamá-lo, após relatar-lhe a visão que teve enquanto orava, no qual o Senhor lhe deu uma ordem. Declara que prontamente se dispôs a obedecer. Ele diz lá, no verso 33, portanto, sem demora, mandei chamar-te. Verso 33. Não há, portanto, temor sem obediência. Então, relembrando aí, quais foram as atitudes de Cornélio dignas de imitação para que a gente evangelize a nossa família? Falando de não crentes. Vamos lá? Testemunho, piedade, temor e obediência. De novo. Testemunho, piedade, temor e obediência. E por último, comunhão. Comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus. Cornélio era um homem que orava a Deus, de contínuo orava a Deus, verso de número 2. Diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Você de contínuo ora a Deus? Pois é.
Nós precisamos orar de contínuo a Deus. Qual a última vez que você veio na reunião de oração da igreja? Irmãos, se nós quisermos evangelizar mesmo, fazer o ID de Jesus, a gente precisa começar a mudar um monte de coisa. Ainda que seja difícil, a gente precisa quebrar paradigmas dessa época que nós vivemos, para voltar a viver o Evangelho, para poder evangelizar, para as pessoas começarem a novamente dar ouvidos à voz de Deus. Ele de contínuo orava a Deus. Nossos familiares e amigos precisam perceber a nossa comunhão com Deus. Isso quer dizer que devemos ser homens e mulheres e jovens da Bíblia. Além do mais, Jesus disse que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se você enche a sua vida de escola, você vai falar só de escola. Se você enche a sua vida de esporte, você vai falar só de esporte. Se você enche a sua vida, o seu coração, não sei, vai falar só daquilo. Então nós temos que fazer essas coisas aí acontecerem. Estou terminando aqui, viu? Sendo assim, a comunhão com Deus constitui-se uma forma eficaz para evangelizarmos as pessoas. Sendo assim, a comunhão com Deus constitui-se uma forma eficaz para evangelizarmos as pessoas. Há ainda momentos em que a retirada para um quarto silencioso de oração é a medida mais eficaz do que ficarmos discutindo inflamadamente sobre doutrinas e religiões. Às vezes a gente entra para uma conversa com os nossos parentes e a gente fica discutindo, e às vezes não tem como não discutir mesmo, né? Principalmente quando Jesus Cristo ou o Evangelho é ofendido. Eu também às vezes não consigo, preciso me exercitar mais. Mas eu reconheço que às vezes você se retirar para orar pela vida daquela pessoa é mais eficaz. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Em silêncio, no quarto, busca o Senhor em oração. Isso é comunhão. Isso é uma vida de comunhão. Quero deixar para vocês 4 perguntas provocativas e que estão relacionadas ao que nós vimos hoje aqui. Quantas famílias da igreja que você conhece que tem parentes não crentes? Pode ser a sua, pode ser que não. A partir da lição de hoje, é possível nos mobilizar no sentido de fazer dos nossos familiares e amigos não crentes um alvo missionário especial? Conforme estudamos, o que pode dificultar ainda mais a conversão dos nossos familiares? E 4, partindo da experiência de Cornélio, quais atitudes devemos ter para conseguir reunir familiares e amigos, a fim de que ouçam a palavra de Deus? Deus abençoe, irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta, nós vamos estar no final aí, se tiver alguma coisa para contar, para nos ajudar. Que Deus abençoe. Muito obrigado.